Seja muito bem-vindo ao podcast Mulheres de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Esther Souza. E nós estamos todas as semanas aqui diante dessa mesa posta. E você já sabe para quê? Para te encorajar a retomar os vínculos, porque a gente gasta tanto tempo conversando com quem está longe, gasta pouco tempo com quem está perto. Então, o nosso desejo é que você assista o nosso conteúdo e depois você converse com as pessoas com quem você convive a respeito disso. Exatamente. E você que já nos segue no Instagram, conhece a nossa página, @mulderdeverdade.ipp, @mulderdeverdade.ipp. Por lá você consegue acompanhar todos os episódios, consegue pegar o link do YouTube, do Spotify, acompanhar a nossa comunidade no WhatsApp também e ficar por dentro de tudo que acontece no Ministério. E você já sabe que você tem um compromisso com a gente dos 3 Cs, né? A Pri veio aqui e falou isso pra gente e a gente adotou. Então você precisa curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para o YouTube entender que ele é relevante e espalhar para mais pessoas. Eu tenho certeza que você é muito abençoado aqui, então ajuda a gente aí. Já curte, comenta e compartilha. Exatamente. E hoje é um convidado que Caroline conhece há muito tempo. Não, muito tempo não, porque eu não sou tão velha assim, né? Faz algumas semanas. Ele é vocalista da banda Canto, casado, trabalha com finanças, estudou durante 1 ano no Seminário Bíblico Palavra da Vida, frequenta hoje a Harvest Bible Chapel em Chicago. E muito bem-vindo, Rodrigo, também conhecido como Pera. Não tem como, a gente, em algum momento eu vou esquecer, eu vou falar Pera. Mas pode falar. Bom, muito obrigado pelo convite. Falei várias vezes pra Carol, Carol, o que eu vou falar lá? Mas tô muito feliz mesmo. Bem-vindo. E fica à vontade, pode falar de Pera, eu não ligo, tá tudo certo. É pra aquela câmera que eu olho? É. Fala assim, ó, não tem problema, pode chamar de Pera, tá tudo certo. Ô, Rodrigo, Diga. Eu vou tentar, vamos esforçar, Tá bom. que aqui a gente tenta ser um pouquinho mais séria, né? Tá bom, vamos tentar. beleza. Ok. Todos os nossos convidados, a gente faz uma pergunta para eles antes da gente começar o nosso bate-papo. Então eu quero saber de você, quem é Jesus pro Rodrigo? Quem é Jesus? Ótima pergunta. Tem uma... Acho que a maneira que eu consigo colocar o que Jesus significa para mim quando eu penso nisso assim... Tem uma ilustração que o Saião usou uma vez, se eu não me engano, falando sobre a história dele, e aquilo me marcou muito e eu adaptei quando eu estava falando com uns jovens sobre isso, assim. Jesus, para mim, o momento onde, 27 de setembro de 1998, do alto da sua glória ali, assim, de todo o universo, e aí naquele universo imenso... Tinha um planetinha chamado Planeta Terra. E nesse planeta tinha uma região que chamava América do Sul. E ali um país chamado Brasil. E nesse país tinha o estado de São Paulo. E nesse estado tinha uma cidadezinha chamada Rio Claro. E aí em Rio Claro tinha uma igrejinha chamada Igreja Evangélica Rio Clarense. E no penúltimo banco, na esquerda, tinha uma pessoa insignificante ali chamada Rodrigo Cota. Uma pessoa assim com todos os seus pecados, que nem era pessoa, tinha 12 anos, e de alguma maneira Deus me tocou ali, assim, e me resgatou de uma vida totalmente perdida. Então, Jesus, além de tudo que a gente ouve e aprende, é esse momento assim, de mudança na minha vida que... Naquela situação eu não tinha talvez noção de tudo que isso significava, mas foi tão forte e tão impactante que não tinha como falar não. E a partir daquele momento, lembrar daquilo é assim, uau, por quê? Por que eu? E isso gera uma motivação de falar, então tá bom, então estamos juntos, vamos caminhar nisso. E muito bonito, né? Uhum. Porque geralmente quando a gente nasce num lar cristão, né? Cresce num lar cristão, a gente tem o nosso encontro com Deus, mas às vezes a gente não tem essa percepção de tudo aquilo que aconteceu. Tem gente que demora muito tempo para entender, assim, nossa, do que eu fui salvo, quem eu era. Então é muito legal você trazer, assim, dessa forma que é... Sim. Foi... eu não lembro que situação que ele colocou esse exemplo, daí falando de novo da vida dele, eu acho que ele estava embaixo de uma árvore, alguma coisa assim. E aí quando eu parei para pensar, porque eu lembro do dia... Na hora até eu me emocionei, porque assim, é tão pequeno, sabe? É tão assim, desse mundo todo, tem ali uma pessoa, sabe? E ele foi direto ali falar comigo, assim, ao meu coração. Pô, cara, não tem nem o que falar.
É muito legal. Muito massa. E eu chamei você aqui, né? Porque o que eu acho muito legal da sua trajetória, da sua família, já vai ficar o convite ao vivo aqui para os seus pais virem aqui. Já estão intimados para virem aqui conversar com a gente. Falei que eles estão convidados aí. Falei que eles estão convidados. Que o testemunho deles é muito legal, assim, muito inspirador. E por conta disso, eu acho que antes, não sei se você já tocava violão antes, como que era a sua história com a música, mas você sempre fez isso com muita seriedade e com muita humildade, que eu acho que isso é muito legal. E eu queria que você contasse um pouco pra gente, já que a gente vai falar um pouco sobre essa questão dos dons e talentos. Quando que você começou a tocar, a cantar? Como é que foi isso? Tá, essa parte, tá bom. Como você comentou, meus pais. Os meus pais, música sempre foi uma coisa muito presente em casa. No sentido de que o meu pai tocava violão. Eu acho que na época da juventude, ele ajudava no louvor, servia e tudo mais. Vez ou outra, ele ainda arranha lá, senta no sofá e toca. Então, ele tinha isso muito forte. A minha mãe, eu acho que aprendeu piano, sempre tocou piano desde que era pequena. Mas eu lembro muito, assim, de música ser presente de manhã, quando a gente acordava para ir para a escola, sempre tinha alguma música tocando. Legal. Então, tava Vencedores por Cristo, canções de Ninar, alguma coisa assim. Sempre tava tocando. Durante o dia, quando minha mãe estava em casa com a gente, ela tava, até hoje ela faz isso, ela tá ali na cozinha ou tá fazendo alguma coisa, ela tá sempre cantando, e a gente dá risada, porque minha mãe é ótima de trocar as letras. Então ela canta na métrica certinho, mas a letra é totalmente diferente da original. E eu acho que eu herdei um pouco disso, porque às vezes quando eu tô dirigindo louvor, eu já errei, eu já troquei umas coisas, daí a banda fica olhando assim, o que você tá cantando? Enfim, então sempre teve isso muito presente. Aí, eles tinham meio que estipulado para cada um dos filhos que eles queriam que cada um dos filhos aprendesse um instrumento. Quantos irmãos você tem, só para as pessoas saberem? Tenho 3, são 4 moleques. E que hoje são homens. Se eu for falar que eles são moleques, eles vão ficar chateados. Vão. Eles são. E eles tinham colocado um instrumento para cada um. Aí, eu sempre fui muito viajado, assim, muito sonhador e tal. Então, aí eu achei um dia bonito um cara tocando violino, né? Eu quero tocar violino. Aí eu comecei a fazer aula de violino. Quando o professor foi me ensinar a ler partitura, eu falei, mãe, eu não quero, desisti. Aí eu comecei a aprender bateria. Eu não lembro porque eu parei, porque eu achava massa, mas aí não deu certo. E aí meio que assim, vai no violão. Violão é uma coisa mais neutra ali, dá pra poder usar. Meu pai já tocava, então eu vi ele tocando em casa. Aí comecei a tocar. E aí, nesse momento, isso eu tava ali nos 12 e tal, daí fui fazendo aula, fui tocando e sempre fui me interessando, mas não tinha ainda entendimento com relação à música e levar isso. Um pouco mais pra frente, lá nessa igreja, na igreja que eu me converti, eles então falaram assim, então os jovens e adolescentes, eles são responsáveis então por fazer o culto uma vez por mês, então eles que vão se organizar. Tinha um grupo legal ali, assim, e aí a gente montou uma banda e começou a tocar. E isso começou a ficar frequente. Então, eu comecei assim, então preciso me esforçar um pouco mais, tinha que aprender as músicas, tinha que fazer as coisas, tinha que cantar direitinho, tinha que caminhar tudo isso. E aí, eu vou até o final aqui. Claro. Tá, vocês me interrompem aí. E aí fui tocando, comecei a fazer alguma coisa de composição, com o Timóteo, que era meu amigo de... ele ainda tá vivo, é meu amigo de infância. A gente tava um dia conversando sobre alguma coisa, a gente tinha assistido um filme, eu não sei se posso... Sabe aquele Letra e Música? Aham. A gente tinha assistido aquele filme e eu achei o máximo que eles escreviam uma música, eles criavam. Aí eu falei, vamos fazer uma música. Daí a gente escreveu uma música, todas românticas, assim, tipo, ai, nossa, apaixonado e tal. Então, a gente escreveu e começou por isso, mas nada muito sério. Você cantava uma dessas músicas pra gente, eu lembro. Cantava. Você conhece várias. A Carol conhece. Eu lembro. Qualquer dia, quando ele ficar famoso, eu vou vazar tudo na internet. E aí, o tempo passou, continuei servindo na igreja nessa parte do louvor. Fui pro seminário, fui pro Palavra da Vida. Aí a época que a gente equipava também ali na estância, ajudava também tocando, alguma coisa assim, fui pro seminário. No seminário, foi onde eu tive mais contato com o Supimpa, com o Daniel Supimpa, que é muito absurdo compondo, um baita de um músico. A gente caminhou um pouco mais junto e eu conheci o Tutuí, o Lucas Tutuí. Que eu já falei pra você, a Dani, virem aqui, hein, Tutuí? Fica de novo o convite. Você tá do lado, por que você não veio ainda? Eu vou encontrar ele amanhã, aliás. Aí eu cobro ele. Encontrei o Tutuí, eles já compunham e já tinham um pouco mais dessa parte de música cristã,
E aí, nessa troca de figurinha com eles, pra mim foi muito importante. De assim, poxa, que legal. Talvez isso aqui seja um canal de conseguir me expressar, seja alguma coisa que faz parte da minha caminhada. Nunca no sentido de, quero ficar famoso, ou, nesse tempo surgiu o Seu Natural. Então, assim, por que a gente gravou o CD? Eu não lembro quem que deu a ideia, eu não lembro o que... É só que a gente se juntou, veio essa ideia, vamos gravar, teve alguns mantenedores e tudo mais. Aí a gente gravou, mas aí eu já tô bem mais na frente. Mas foi um pouco dessa trajetória, assim, da onde começou a música, de algo que eu não tinha nem noção, assim, do que ia ser. O que eu acho legal que você falou, que por isso eu chamei você aqui, porque às vezes as pessoas estão na igreja e aí você começa a tocar. Mas é difícil, tem as barreiras, tem as dificuldades, aí você larga... Ou você continua sempre naquele nível, naquele patamar. Você nunca quer mais, você não aprende mais, você não se esforça, você não se esmera. E quando Deus dá um dom e um talento pra gente tem que ralar um pouquinho, né? Sim. Não adianta só, tá bom, eu sou bom pra tocar violão. Eu sei tocar as notas básicas, é só isso. Não, se Deus te deu, você precisa ir atrás. Você precisa se esforçar por isso, né? E o que eu achei legal você falar, olha, eu tentei uma coisa, não foi pra mim. Eu comecei outra coisa, não achei. Às vezes a gente vai ter que tentar... algumas coisas até a gente descobrir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Sim. E eu vejo que hoje em dia a gente desiste muito fácil. Eu tentei isso, não deu certo, então não vou mais fazer, não vou seguir mais esse caminho. Sim. Então eu acho isso muito legal. E assim, eu acho que, olhando pra trás, eu tava pensando vindo pra cá, né? Essa trajetória, acho que eu nunca tinha sentado pra, assim, deixa eu pensar como é que foi tudo, né? Pra mim foi muito essa questão do me colocar à disposição a sair dessa zona de conforto. Então, eu não sou um exímio músico, assim, e tudo mais. Me esforço para ser cada vez melhor. Mas nessa trajetória, teve várias situações em que bate o nervosismo. Eu não no começo ainda, eu não consigo tocar essa música, como é que vai ser? A pestana não tá certa e tal. Coisa até meio básica, assim, mas... era tão bom estar participando disso, era tão legal estar servindo, que assim, vai, sabe? Ou de cantar na frente. Eu lembro uma vez que o Gerson falou assim, ia ter alguma coisa na capela, eu não lembro. E ele falou, tem essa música aqui, era alguns dias que tinha que decorar, era alguma coisa de missões. E aí assim, nossa, que desespero. Eu ficava ouvindo com o CDs, eu ouvindo aquela parada direto, assim. Mas... eu não falei não, eu tipo assim, bora, vamos, deixa eu correr atrás pra poder fazer. E aí acho que isso também vai trazendo assim uma casca, vai trazendo um aprendizado, acho que faz parte também. Acho que é não se esconder, né? Porque eu vejo aqui na igreja, tem muita gente que fala assim, nossa, Carol, como você canta muito bem, que unção. Eu falei, minha irmã, deixa eu te contar quantos anos eu estudei. Tem a parte que tem o dom e aquilo que Deus derrama sobre nós. Mas você sabe quanto tempo eu estudei para chegar aqui? Então você tá vendo nem 1% de tudo aquilo que eu vivi, os desafios que a gente teve que encarar. Quantas vezes você fica lá até você aprender a nota, as repetições. E até hoje, às vezes, a gente fica nessa, né? Total. Tem novos desafios. E as pessoas acham que essas coisas vêm de graça, né? Quando olha você lá, fala, nossa, mas gravou um CD, olha as oportunidades que tem. Vão ter oportunidades, mas deixa em off, vocês vão ver as oportunidades depois. E as pessoas acham que isso vem de graça. Sim. Então, eu tenho a sensação que dons e talentos para algumas pessoas Deus derrama sobre você, e aí você já sai tocando, já sai fazendo, já é grande, já é maravilhoso. Só que se alguém coloca uma oportunidade na sua frente, você não precisa aceitar. Porque isso não tem nada a ver com... eu vou cantar com o Gerson, que talvez não tivesse nada a ver com o caminho que você fosse traçar. Sim. Mas fazer a parte de formação de caráter, de outras coisas. Total, total. E passar uns sufocos faz parte. E não poucos, né? Muitos. Sim. Muitos. E eu lembro muito da época que eu estava no acampamento, acampava. Foi quando começou a Seu Natural, eu acho. Foi. Isso. E eu lembro muito das músicas que vocês tocavam antes mesmo de ter o CD. E de como elas foram importantes, sabe? Porque em acampamento esse negócio de música marca muito a gente sai de lá lembrando. Eu lembro que na época a gente tinha um grupo no Facebook. E uma página, sei lá como chamava. Você se entregou agora, hein? Mas eu acho que eu lembro do APV lá, tinha alguma coisa assim. E aí eu lembro que vocês mandavam, tipo, só voz e violão, as músicas temas lá no grupo pra gente. Arcaico, assim. Isso, antes de ter qualquer coisa. E tinha o CD. O Seu Natural, quando lançou, era CD mesmo, né? Era CD. Spotify. Era tudo CD. E como foi pra você ver que as suas músicas alcançaram tanta gente, impactaram a vida de tantos jovens, adolescentes, até crianças na época? Assim, é muito engraçado porque
eu tava conversando com alguém tempos atrás, porque acho que a música mais, assim, das que eu compus, talvez, Imenso Amor, eu acho que é a que mais se disseminou, digamos assim. E é muito engraçado porque, às vezes, eu ouço essa música, ou eu vejo relatos de alguns lugares, em que eu não sei como é que a música chegou lá, e não faz nem menção no sentido assim, vocês sabem de quem é essa música? Não. Ó, tem uma história engraçada que a Júlia, minha esposa, ela contou. Ó, assim, um dia, ela tava conversando com minha mãe, elas foram pra um encontro de mulheres. E aí, eu não sei se foi depois do louvor ou alguma coisa durante, e aí tava tocando Imenso Amor. E minha mãe virou pra Júlia e falou assim, nossa, essa música é tão bonita. Nossa, eu gosto tanto dessa música. E aí a Júlia ficou olhando assim, você sabe que foi seu filho que escreveu nela? Não! Tipo... Então, assim, é muito... Vou falar louco, assim, pensar... Nossa, como é que a coisa se disseminou? E acho que é mais legal ainda pensar que... Tomar essa música como exemplo. Todas as composições, elas sempre foram reflexo de alguma coisa da caminhada, assim, da vida. Então, você falou do acampamento Tutuí, a Te Seguirei. Cara, nossa, veio de um período que é uma música... 2011, eu lembro até o ano do acampamento. É muito boa. Quem você está seguindo, acho que era o nome da temporada. Época do Twitter. Então, assim, isso. Então, cara, era muito boa. Então, ela sempre vem de alguma... Não é assim, deixa eu sentar, então eu vou montar uma música matematicamente que vai, assim, se encaixar no algoritmo para poder bombar. Então, quando eu vejo, pelo menos, pessoas que se identificam, ou pessoas que, às vezes, mandam uma mensagem e falam, cara, essa música... Ou alguém totalmente aleatório e que, pô, gosta dessa música... Me bate muita felicidade, assim, de falar, pô, que legal, cara. Não esperava, não mereço nada disso, mas é muito legal ver que, pô, ela foi. Só vai e faz. É massa, é massa. Sim. Eu quero pedir pra você cantar pra gente. Você não precisa cantar ela inteira, o Imenso Amor, para as pessoas ouvirem. Mas se você quiser cantar uma estrofe, refrão, assim, pra gente. E aí, se você não ouvir, você procura nas mídias sociais. Eles cantando, que vale muito a pena essa música. Vou virar um pouquinho aqui, espero que eu não faça nada errado aqui. Peraí. Humilhado e rejeitado por nós, no Calvário o Criador se deu por amor, aquele que criou o universo e desenhou por completo os céus, a terra e o mar, me ofereceu a chance de recomeçar. Imenso amor o Pai me deu, sua perfeição me constrangeu. Agradeço o privilégio e ansioso eu espero te encontrar enquanto espero, meu Senhor. Vou viver pra o teu louvor em minha vida, refletir a santidade de um Deus que é tudo pra mim. Muito bonita, né? Ai, sim, nossa. Eu consigo lembrar, voltar lá pro APV e lembrar dos momentos. Eu não posso falar muito das músicas do Rodrigo, Boa! porque elas sempre falaram muito comigo.
a mãe do Supimpa que falava assim, é a fã número 1, sabe todas, sabe todas as músicas. Porque elas sempre falaram muito comigo. E eu acho que o especial é porque a gente convivia, a gente caminhava, a gente conhecia. Então, aquela que vocês cantavam, Tua Mão, pra mim. Tua Mão. Nossa, eu gosto muito dessa música. Aham. Porque eu ficava pensando, é a mão do Senhor que guia a nossa vida. Em vários momentos, ela sempre estava presente na minha caminhada. Então, eu acho isso legal, né? Que são canções que são fruto daquilo que o Senhor tem falado com você. Né? Total. Totalmente. E eu queria que você contasse pra gente quem que foram as pessoas mais incentivadoras pra você desenvolver seus dons, talentos, de repente gravar o CD e começar com o projeto da Banda Canto. Tá. Assim, não tem como tirar meus pais, até por essa questão de música, de iniciar na música e tudo. E eles sempre foram muito tranquilos com relação o que fazer da vida, digamos assim. Então eu lembro que na época que eu estava no seminário, naquele ano, eu fiquei um pouco em crise, assim, de vou pro ministério integral, não vou pro ministério, acho que tinha aquele... E eles sempre deixaram muito aberto, nunca foi uma coisa assim, uma preocupação, sempre foi... Então eles sempre... Eu nunca cheguei a falar pra eles assim, quero viver da música. Imagino que se eu tivesse falado isso, talvez eles diriam assim, então faça uma faculdade e depois você faz o que você quiser. Mas eles sempre incentivaram muito mesmo. E aí, quando teve a Som Natural, a gente teve várias experiências legais, tocou em vários lugares, foi muito massa. Por uma questão de vida mesmo, então o Tutuí já estava caminhando já estava na Fonte, na época IBCU, né? Já estava na Fonte, então o final de semana dele era o pico do trabalho que ele tinha. E o Supimpa, ele, se eu não me engano, ele estava indo para o Canadá, para poder fazer o mestrado e tudo. Então... Basicamente, assim, quando tinha os convites pra poder fazer, era quando nunca podia. Sempre a agenda não dava. E a coisa foi minguando no sentido tudo certo, mas a gente não tá conseguindo mais acomodar isso. E aquilo pra mim sempre ficou assim... eu queria fazer mais disso, porque tocar é muito bom. Eu queria poder continuar compartilhando, porque as músicas elas vão vindo. Não no sentido assim, elas vêm. mas assim, vai no dia a dia vai acontecendo. Então assim, poder colocar isso, poder compartilhar. Se uma pessoa falar assim, foi muito legal ouvir isso, pra mim tá ótimo. Aí um dia eu tava conversando com a Júlia, a gente tava sentado no sofá e acho que eu tava falando um pouco disso. Aí ela parou e falou, mas por que você não começa alguma coisa? Por que assim, faz, né? Aí eu, então tá bom, então beleza. E aí, na hora, me veio o Bob, que a gente já tava caminhando um tempo junto, na igreja lá em Curitiba, e o meu irmão, o Renan. Conversei com eles, e a gente... Isso tá até... Eu vou fazer um merchan aqui. Isso tá até... A gente gravou um álbum ao vivo, chamado Norte. E a gente gravou meio que um documentário sobre a história de cada uma das músicas e um pouco dos bastidores, assim. Então, eu lembrei dessa história. Chique. Então tá lá, se você quiser assistir, tá muito massa. Banda Canto. E aí eles curtiram a ideia também e a gente começou... Então, a gente começou a correr atrás disso. Então, eu diria, os meus pais, a Júlia com certeza. E eu acho que ter o feedback, principalmente da igreja local, de pessoas falando assim, foi muito legal o louvor, ou isso sempre te anima, sabe? A querer continuar e tal. Então, daí eu colocaria nessa categoria também de muita gente que, às vezes, eu vi uma vez na vida, falou, às vezes, alguma coisa que me marcou e me deu mais combustível pra, legal, vou continuar fazendo. Acho que é isso. Mas isso que você trouxe é muito legal, porque os dons e talentos que a gente tem, a comunidade de fé vai atestando. Porque às vezes você quer fazer uma coisa. Sim. E você não é bom naquilo. E ninguém fala nada sobre isso. Isso é um sinal de que talvez a gente não esteja indo na direção certa. Sim. Eu sempre falo isso para as mulheres. Como é bom quando você senta numa sala de EBD e tem uma pessoa que tem o dom de ensino te ensinando. É completamente diferente de quando você senta lá e é uma pessoa que quer muito, Sim. mas ela não tem o dom de ensino. Sim. Então, a igreja testa. Então, eu acho isso muito legal, que às vezes as pessoas vão falar assim, olha, Deus falou muito comigo. Então, é o caminho, esse é o caminho. Se as pessoas estão mostrando, se elas estão sendo usadas por Deus para conduzir, é um caminho seguro que a gente tem para saber. E, assim, pra mim, pelo menos, é muito claro. Então, eu já tive convites e tal, e foi muito maneiro, assim, de, pregar pros jovens, ou fazer... É muito legal, muito legal. Mas o que eu tive que colocar de esforço pra conseguir fazer aquela uma pregação, e aí depois assistir e falar, cara... Não, sabe, é muito legal. Acho que me fez apreciar mais ainda os pastores que, todo final de semana estão trazendo e estão vivendo aquilo e tal. Mas pra mim foi assim...
vou topar super se tiver algum outro convite, mas não é minha praia. Não é ali onde me dá um violão e fala assim, cara, você vai ter que fazer o louvor todos os dias dessa semana. Eu vou, não tem problema nenhum. Então, sim, isso é verdade. É verdade. E de onde você tira inspiração para as músicas? Tem alguma história interessante? Tem histórias interessantes. As músicas, elas vão vindo conforme uma caminhada. Então, assim, se você pegar meu celular, meu bloco de notas e meu gravador tá cheio de coisa, assim. De ideia. Ideias horríveis. Pegar o celular do Pera mas e tem espalhar ideias pro mundo. horríveis. E uma outra ideia que assim, talvez isso aqui seja uma coisa legal. Então eu tava no carro vindo agora na estrada, aí eu botei o gravador e fico lá, tipo, às vezes eu vou ouvir depois, eu falo, mano, isso aqui ficou muito feio, velho. Tipo, muito... Então, tem muito disso. E aí, essas anotações ou essas composições, elas vêm ou de alguma situação vivida, ou às vezes de alguma pregação, alguma coisa que falou e me marcou muito. Às vezes de alguma imagem. Então, assim, sei lá, eu tava no apartamento e ficar na sacada, na varanda, eu gosto muito de olhar a cidade de noite. Então, essa imagem me deu uma ideia sobre, assim, você olha um prédio, são tantas vidas ali que você não sabe que cada janelinha daquela tá passando. Aí, vem uma ideia de uma música. Então, tem muito disso. Ideias especificamente, eu tenho... Bom, tem a Conhecedor. Eu gosto muito dessa música. Que ela veio de um conhecido que... Ele era um cara que entendia... Eu tive algumas vezes contato com ele. Ele era um cara que manjava muito de Bíblia. Servia na igreja local, dando aula. Ia muito bem, assim. E aí ele se desviou. Pirou a cabeça com umas ideias muito absurdas, assim. E se desviou totalmente. E aí veio a ideia da música, assim, do que adianta você conhecer tanto, e ele realmente conhecia, e não viver aquilo que você conhece. E aí, de fora, não sou próximo nem nada, mas você via algumas consequências de tudo aquilo que ele estava acontecendo, sabe? De tudo que estava acontecendo. E aí surgiu a música. Aí o ukulele daquele jeitinho, porque tava na praia com o Tutuiaté, e aí eu tava meio que aprendendo a tocar, tanto que eu só sei tocar aquilo no ukulele. E aí veio essa música. Eu acho que, deixa eu pensar, tem outras também. Mas essa música eu achei muito legal, vocês fizeram até uma animação dela. A gente fez uma animação dela. Porque ela tem um jeitinho mais assim, por mais que a mensagem seja muito séria... É mesmo? Ela tem um jeitinho um pouco mais alegre, assim, mais pra cima, só que daí termina ali com o inferno, né? Então, o pessoal geralmente tá assim... e quando termina fica... Nossa, o que... Mas a gente fez uma animação. É bem legal. Você quer cantar ela? Eu posso cantar um trechinho dela. Não, mas tudo você vai cantar só um pouquinho, porque quem quiser saber, tá bom. tem que procurar no É verdade. YouTube, né? Conhecendo na Bíblia e do amor, até do hebraico, nisso ele é doutor. Conhece histórias, canções e intervenções de um Deus que é o Criador, mas não vive esse amor. Agora é complicado. E eu vou cantar para você que não há descanso em conhecer e não viver. Isso não te leva ao céu, não te leva ao céu. Só Jesus te leva ao céu, senão você vai pro réu. Mas eu achei muito legal. E a animação, eu acho mais legal ainda, porque você vai vendo, assim, o cara que fez, né? Foi um rapaz que fez pra vocês. Foi o Elias Velho. Ele mandou muito bem. E eu achei muito legal. A imagem dele legal. Lá em cima, assim, as pessoas caindo. Ele vai escalando uns livros, né? Tipo assim. Eu achei muito ficou muito Se maneiro. você não viu, veja. Vale cada centavo. É muito bom.
E aí conta pra gente, tem uma música que você é sua preferida, sua queridinha, por alguma razão, uma história? Tem, assim... Geralmente quando eu componho, isso é até engraçado, assim. Como eu fico muito tempo batendo naquela música, fico tocando, chega uma hora que me dá eu acho que ela não é tão legal assim. Aí eu dou uma cansada dela. Aí ela guarda na gaveta lá, e depois de um tempo eu vou ouvir e ou mantenho ela não é tão legal, ou é assim, nossa, que maneiro. Então, nesse processo, assim... Agora, uma queridinha... tem uma que é muito... É uma das... Eu acho que é a mais difícil de compor até hoje. Não a música em si, mas a situação, que se chama 12. E essa é... Assim, nunca toquei em nenhum lugar, assim. Só a Júlia conhece. A gente... Eu vou dar um parênteses aqui, tá? A gente tá numa jornada pra tentar engravidar, tipo, há uns bons anos. E tem sido uma jornada bem difícil, assim. Com muitos altos e muitos baixos. E aí, dentro desse processo mais recente, a gente começou a fazer uns tratamentos, começou a fazer uns exames parece que assim... então tem essa alternativa. E daí, quando chega na hora da alternativa, sempre tem um porém, assim. Então, na verdade, pra vocês é diferente. Aí, mas tem essa outra alternativa. Daí, quando chega lá, não é do jeito que esperava, sabe? E a gente teve um dia que a gente tava sentado no quarto, assim, e essa situação toda, se tem algo já positivo, e com certeza tem, mas nos aproximou muito, assim, como casal. E a gente tava sentado um dia, assim, Deus, é tudo teu. Assim, o dom da vida, a matemática, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E, assim, algum milagre vai acontecer. Ou é o milagre que a gente tanto quer, ou vai ser um milagre do nosso coração entendendo e se moldando aquilo que o Senhor espera de nós, sabe? E aí essa música veio um dia, assim. Eu tô tentando aprender piano, e sou horrível ainda, mas eu sabia, tipo, algumas notas, assim, e eu fiquei um tempo na frente do piano e ela veio como, assim, era o que eu queria falar naquele momento. Música pra mim tem muito isso, assim, a composição. Eu acho que se não há maneira, é uma das maneiras onde eu sou mais sincero no meu relacionamento com Deus, assim, sabe? Onde eu consigo mais me expressar, tipo, pra Ele. É isso, Deus. É isso que eu tô sentindo agora. Eu não consigo falar mais nada. Então, essa com certeza é a que vem de uma situação muito difícil, assim. Eu posso tocar um pedacinho, assim? Olha só, inédito. Inédito. Talvez eu até erre ela, porque eu nunca... Eu só espero que ele não me faça chorar ao vivo. É só isso que eu espero. Eu nunca toquei no violão, vamos ver. Ele é assim. Se o meu coração parece... já esqueci, tá vendo? Boa. Se o meu coração parece duvidar, me agarrarei nas verdades de que és fiel e boas coisas faz, minha esperança em meio aos medos. Grandes são tuas promessas, nunca falhou, nem falharás. O dom da vida é teu, todos os dias são teus. Espero em ti, confio em ti. Se o amanhã parece me assustar, eu me lembrarei. Sim, tu és fiel, soberano e bom. És o bom
bom pastor e nunca, nunca me abandonarás. Seguro estou em ti, somente em ti. É um trechinho dela. Sabe o que eu mais gosto das músicas que você escreve? É que por mais que sejam as suas orações, você sempre traz a perspectiva que a gente precisa voltar e confiar no Senhor e depender do Senhor. Porque às vezes quando a gente põe essas coisas pra fora, e às vezes algumas músicas, elas estão muito mais centradas no homem do que em quem o Senhor é. Então você sempre coloca, olha, Deus, tem algumas coisas aqui que estão me incomodando, mas me ajuda, apesar dessas coisas, a confiar, a lembrar quem o Senhor é, como o Senhor age, como o Senhor opera. E isso eu acho muito legal. Porque quando a gente está sofrendo, a última coisa que a gente quer é lembrar de quem Deus é, daquilo que Ele faz. A gente só quer que Ele faça aquilo que a gente quer. Sim. Que Ele acabe com o nosso sofrimento. E por isso que eu gosto muito. E eu falo que a tua mão ela me marca bastante por conta disso. Porque eu sempre vou lembrando dessas questões, de quem eu sou, de quem o Senhor é na minha vida. Uhum. E eu acho isso que você falou de, às vezes você não conseguir orar, mas você vai fazendo as canções como uma oração. E eu acho que pra gente que é mais envolvido com arte, essas questões, a gente acaba expressando as nossas orações de uma forma diferente das outras pessoas. Porque às vezes eu também não consigo orar nada, mas eu consigo cantar. Aham. Eu não tenho uma palavra pra orar, nada, mas eu consigo cantar. Eu tenho as minhas composições, mas elas são só minhas e de Jesus. Mas a gente vai colocar aí pro mundão ver. Não, a gente já vai gravar, vamos soltar, vamos lançar essa a Carol. Jamais, nossa, jamais. Cara. Essas são da Carol e do Senhor. Mas eu acho interessante, porque tem gente que fala assim, porque eu fico horas orando. Eu lembro que quando eu fui fazer a cirurgia, eu fui tirar a vesícula, eles perguntaram se eu queria anestesia. E eu não quis anestesia antes de ir, né, pra sala de operação, tal, que elas fazem aquela pré-anestesia. Eu não quis. E eu lembro que eu fiquei acordada e as pessoas falaram assim, o que você ficou fazendo? Eu falei, fiquei cantando. E eu tive que esperar umas 2 horas, mas eu lembrava de tantas músicas, de tantas canções, de tantas coisas. Eu fiquei cantando 2 horas, aí quando chegou a hora, eles me deram anestesia, eu não lembro de mais nada. Mas aquilo ali confortou o meu coração. Então eu acho tão legal que Deus dá cada coisa para cada um. Sim. E a gente precisa usar isso não só para edificação da igreja, mas para a gente desenvolver um relacionamento com Ele, né? Totalmente. Assim, essa música, por exemplo, eu acho que eu fiquei assim uma tarde toda, sem brincadeira, no piano, só repetindo ela. E eu chorava e cantava, e chorava e cantava. Acho que alguém se passasse e falasse assim, esse cara é maluco. Porque eu ficava tocando direto e é muito isso mesmo, assim. A Ju que brinca, ela fala, o Rodrigo tá feliz, ele pega o violão e entra no quarto. O Rodrigo tá triste, ele pega o violão e entra no quarto. Música eu não consigo falar, ou eu não consigo, às vezes, colocar, assim, vou escrever. Tem gente que vai muito bem, né, com diário e tal. Pra mim é música, assim, é muito diferente, assim. É muito legal. E é bom que abençoe a vida da gente. Eu ia falar, é bom a gente que usufrui disso. Amém. Que continue assim. Você falou que ela foi a mais difícil pra você compor, emocionalmente falando, né? Sim, com certeza. E qual foi a mais difícil, tecnicamente? Tecnicamente, deixa eu pensar. Boa. Qualquer composição que eu faço com o Daniel Supimpa, ela me desafia. Porque o Dani, ele toca muito bem. E a cabeça do Dani tá em outro patamar. Verdade. Então, se eu tô pensando num quadradinho, ele, por exemplo, Adiante de Ti, é uma música lá. Aí eu compus metade dela, mandei pro Dani, falei, Dani, essa aqui é a ideia da música. Daí ele veio com uma outra estrofe super legal, e depois ele coloca uma ponte, que daí, assim, no arranjo que ele faz, a voz tem que chegar num nível que eu falo assim, cara, você é maluco, assim. Então, aí eu preciso ficar, tá bom, vamos lá. Aí daquele do se dispor, beleza, deixa eu tentar, vou ficar aquecendo a voz, tentar fazer. Então, as músicas geralmente com o Dani, Canção e Minha Tentação. Canção e Minha Tentação, eu consigo tocar ela um pedaço. Mas cantar e tocar ela, eu não consigo. Tanto que quando a gente fazia ao vivo, o Dani tocava, porque eu me atrapalho todo ali pra poder fazer. Então, essa faz parte da minha limitação. Então, essas músicas, com certeza. Tô pensando se tem alguma específica, assim, muito difícil. Acho que Canção e Minha Tentação, pelo violão, é uma ali que eu apanho. E Adiante de Ti,
Porque eu não sei se você lembra desse esse trecho do... Mesmo sendo Deus, não negaste o teu amado infinito. Aí, do céu. Só que não dá pra fazer... tem que fazer voz de garganta na hora. E eu falo, cara, você é maluco as coisas que você coloca pra fazer. Mas enfim, mas dá. No final sai. Eu gosto muito do Daniel Supimpa também. A música dele, Coração, pra mim é a música mais genial que eu já escutei. Foi no Jubilee, né? Foi. A mais genial que eu já escutei em toda a vida, que ele vai... O mais legal não é nem o violão, né? É o carrom que vai acompanhando. Que faz a batida do coração, do começo ao fim. Ele é absurdo. Se você nunca ouviu, por favor, vai no SoundCloud. No SoundCloud. E escuta lá. É muito boa. Coração, Daniel Supimpa, é muito boa. A minha preferida dele é A Chegada, que é do Filho Pródigo. E aí essa eu pedi autorização, falei, cara, por favor, deixa eu gravar essa música. E daí a gente gravou. Fazendo o jabá também, nesse álbum que tá aí, a gente gravou ela. Cara, essa música é assim... Eu falo, se eu pudesse roubar uma música, seria essa. Eu queria falar assim, eu fiz essa música, sabe? Aí eu acho que eu ia me orgulhar de uma maneira errada, porque eu acho ela muito boa. Ela é fenomenal. Nossa, é muito boa. Ele é muito bom. Mas ele realmente é um grande compositor. Eu gosto muito. Daniel sou muito bom. fã. É muito bom. E aí eu queria que você falasse um pouco agora pro pessoal que tá assistindo a gente, assim, de um recado para eles não desistirem, porque às vezes a gente passa por dificuldades, passa por lutas, mas pra gente perseverar, porque lá na frente, às vezes demora um pouco mais do que a gente imagina, a gente vai colher. Talvez eu não colha milhões de seguidores, muitos discos gravados, nada disso. Sim. Hoje nem grava mais disco, né? Mas Boa. você não vai subir a música, vai ter muitas... Não é nem visualizações. Reproduções, Reproduções. Não vão ter... ter muitas reproduções nas plataformas digitais. Mas por que você está fazendo isso, né? Então... Eu acho que, assim... Eu fiquei pensando aqui no CD e no streaming, eu me perdi aqui. Mas calma, eu vou voltar. É que é muito difícil, né? É muito complicado. Ao longo da minha pequena trajetória, assim... O que me chama muito a atenção, e eu estou no meio desse processo de entender o impacto que a música tem na minha vida. No sentido assim, essa amplitude de cada vez mais me dar conta por meio de pessoas que falam, por meio dessa caminhada mesmo, de falar, cara, a música faz tanta diferença na minha vida e eu quero investir cada vez mais tempo disso. Eu não vivo pela música, não vivo da música. Tem um trabalho e tudo mais, mas o que eu posso investir de tempo, o que eu posso investir até de recursos, para mim é uma maneira de poder, em algum sentido, ajudar o reino, entender isso como um ministério. Mas só cheguei nesse processo e continuo nessa caminhada porque eu me dispus a servir. Eu acho que servir é uma coisa que faz muita diferença. Você pode ser um baita de um guitarrista, você pode ser um baita de um compositor, tô falando, né? Um baita de um compositor. Só que se isso fica guardado pra você, fica tipo, se você não serve, e aí quando eu digo servir, não é assim, eu quero me lançar então no mercado da música. Não, servir tua igreja local, sabe? Tem uma reunião de oração que vão 5 pessoas no meio da semana, precisa de alguém pra pegar um violão e pra poder fazer. Vai fazer, sabe? Vai servir, porque quando você se dispõe, isso vai... Eu sinto que assim, vai te trazendo pra um eu ia falar fine tuning, assim, mas vai te sintonizando cada vez mais. As pessoas também vão sendo usadas por Deus para te falar assim, cara, que legal isso que você tá fazendo, continua. E mesmo essa caminhada toda é muito massa. E no final é o que você falou. Pode ser que lá no final da vida não seja assim, nossa, a Canto deu super certo. Nossa, eles estão assim, absurdo. Pode ser que sim, e se for, glória a Deus por isso. Mas o que me motiva hoje eu entendo que Deus me deu uma criatividade que eu preciso usar para o reino. E me alegra muito poder servir dessa maneira. Me alegra muito poder fazer isso. Então é o mínimo que eu posso dar em troca e é muito prazeroso poder fazer. Então eu vou fazer, eu vou me esforçar. Só que eu acho que isso só veio de dar a cara a tapa, sabe? De servir e de colocar, Deus, eu amo tanto isso. Eu estou à disposição para fazer o que o Senhor quiser. Então meu incentivo é assim, se você tem um talento... sabe, não deixe isso guardado. Sirva a sua igreja local, sirva os seus irmãos, porque não vai significar que isso vai virar você vai começar a trabalhar com isso, mas você vai com certeza abençoar e ser abençoado fazendo isso. Legal.
E eu lembro que uma vez você aceitou até uma loucura que eu chamei ele, que eu fui falar uma vez no retiro mãe e filha, só tinha mulher. E eu falei, não, Rodrigo, você tem que ir lá cantar, você tem que tocar. Foi na estância, Lembra? né? Eu lembro disso. E eu tava falando para os adolescentes, e tinha um livro, pena que não tem mais, chama Radicalize. E ele falava que as adolescentes têm que se levantar e fazer algo para o reino, não só para elas. E aí eu pedi pra você ir lá, não sei se você lembra. Eu lembro. Dar um pouquinho do seu testemunho. Era e do lado cantar. da cantina ali, não É, foi? Aham, e eu lembro você disso. cantar, assim. E eu lembro como para algumas meninas aquilo foi muito importante delas verem assim, poxa, eu nem sei quem que é o Rodrigo, mas que legal. Ou eu vi ele tocando no acampamento algumas vezes e não sabia disso. Sim. E o que é mais motivador é que a gente vive num mundo de muitas celebridades, né? Então a gente quer estar sempre fazendo algo Sim. para ser visto, para ser notado, para ser grande. Só que as nossas igrejas, elas têm necessidades todas as semanas. E às vezes uma agenda que você faz pode ser toda semana, mas é só no final de semana. E geralmente você toca para pessoas que não te conhecem. Elas não vão ser misericordiosas se você errar, Sim. se você falhar, porque elas foram ali com uma super expectativa de ver algo perfeito. E aqui na igreja, a gente está servindo os irmãos e a gente vai se desenvolvendo aqui. A gente brinca que a gente tem um amigo que ele tocava sax. Você lembra do... Não vou dizer o nome dele aqui. Não, vou dizer porque agora ele é muito bom. O Jean, ele tocava na outra igreja. A primeira vez que ele tocou, só saiu um gato lá. Passou, e hoje o cara toca muito. Então, Mas quando ele começou lá na igreja, era muito difícil pra gente, pra ele, mas todo mundo vai crescendo, vai se desenvolvendo. E hoje você olha o Jean, ele tocou na última conferência Impacto aqui da Mocidade. sim. E foi muito legal, ele tocou lá com a banda. Então eu vejo que é isso, né? Se a gente se dispõe a servir os pequenos grupos ali da igreja, participar da vida mesmo da igreja, a gente vai estar exercendo aquilo que Deus derramou sobre nós para abençoar aquela comunidade, que eu acho que isso é muito legal. E Deus te deu para você abençoar aquela comunidade. E às vezes vai derramar para outros lugares, às vezes não. E se não esparramar, tudo bem. Você Sim. vai usar aquilo para abençoar aquelas pessoas, então... Tem um exemplo que eu tava lembrando agora, né? Então, o meu sogro e minha sogra tem um grupo pequeno lá em Curitiba, na igreja. E eles colocaram assim, o grupo também tava pedindo, a gente podia ter um tempo de louvor aqui. E aí uma pessoa ela não faz parte do Ministério de Louvor da igreja, não é, mas se dispôs assim a pegar o violão, a aprender, a pegar as cifras e tudo mais, e fazer isso com muito esmero. E não é, a igreja toda está vendo, agora ele é um ministro. Não, ele tá lá e tá servindo, e é bênção para aquelas pessoas ali pelo momento de louvor. Também isso, assim, você se dispõe, você vai servir e, cara, Deus vai usar da maneira que ele quiser usar. Mas você tá disposto a poder participar disso, né? Com certeza. E o que as pessoas não sabem, que eu acho que é mais legal, a gente brinca aqui, né? Você assiste o podcast aqui, tudo é muito legal, mas eu gosto mais do antes e do depois até do que o durante, porque a gente pode conversar, a gente pode trocar, a gente vai estreitando, fazendo novos relacionamentos, né, que são reais, não são isso que você vê aqui na tela. E, então eu sempre encorajo, a gente encoraja isso, e eu vou encorajar você que está assistindo a gente. Usa os seus dons e talentos para abençoar a sua comunidade local. Isso não quer dizer que você não possa falar no Instagram, que você não possa, mas que o seu foco, o primeiro foco que você tenha, seja para abençoar a sua comunidade. Porque a gente começou esse projeto aqui, se você está chegando agora e não sabe, foi para auxiliar as mulheres da nossa igreja, que estavam procurando bons exemplos e boas referências. Então tudo que a gente faz aqui são das demandas das mulheres da igreja, e as outras pessoas acabam assistindo e sendo abençoadas, né? Mas a gente nunca olha o que as mulheres do mundo estão querendo saber. A gente olha para as mulheres da nossa igreja e isso acabou derramando e esparramando para outros lugares, né? Legal. Então, Muito massa. Muito. Eu queria pedir uma música. Manda. Foi tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso? Isso. é que ela Por quer quê? relembrar. Não, tem um motivo. Eu lembro, toda vez que eu vejo uma paisagem ou uma foto muito bonita no Instagram, alguma coisa assim de natureza, é a música que vem à minha mente, sabe? Porque é olhar para as montanhas, olhar para a E natureza. você sabe que essa música não é Sempre. deles, né? Não. Não. É. Evandro. A Karen veio aqui. A Karen né? veio O Evandro aqui. já veio aqui? Ainda não, mas O ele vai Juninho. vir aqui. Juninho já. Não, aqui? Não? Não, ele veio lá no aconselhamento, ele não veio aqui ainda. Mas é a música dele. E eu estava presente quando ele compôs essa música. A gente Foi estava na lá na África, África. não foi? Foi. Mas eu vou deixar ele vir aqui, ele conta essa história. Que é muito boa, eu gosto muito dessa música. Que ela vai falar que tudo que a gente precisa tá no Senhor, né? Muito bom. Exato. Ao olhar para as montanhas, ao olhar para a natureza, ao ver a luz do sol arraiar nas nuvens, vejo sua poderosa mão
que tudo criou. Céus e terra formou. Esse mesmo Deus que tudo fez é o que me transformou. Ele é tudo que eu preciso. Ele é, mesmo que eu não compreenda. Esse é o Deus do impossível. Faz-me vê-lo mesmo sendo invencível. Esse é o Deus que me salvou. Essa música é muito bonita. Minha Né? favorita. É muito boa, né? Não, a que eu mais gosto, assim... Tua mão? Tirando a tua mão, que eu já falei 10 vezes aqui. Ai, como é que é aquela que a gente cantava? Esqueci. Não. É, que a gente cantava assim, mas não era isso. Qual é essa música que vocês cantavam no acampamento? Bom, depois eu vou lembrar. Você falou 2 álbuns a banda Canto tem? Tem um EP, e que daí tem Imenso Amor, tem A Conhecedor, e aí a gente lançou o álbum Norte, que daí são 8 músicas. E aí esse que foi gravado ao vivo mesmo. E aí o pessoal captou a parte de vídeo, então tem meio que o clipe de cada uma das músicas nesse documentário, com os bastidores, a história de cada uma, e conta um pouquinho lá. Mas o álbum é o primeiro álbum que a gente lançou. Agora fala do EP, eu amo esse, é o Tempestade, né? É o Tempestade. Qual foi a ideia dele, que eu acho muito legal, que ele começa com a calmaria e termina lá com a... Cara, essa ideia, o nome veio no final. Então assim... A gente estava conversando sobre as músicas para poder lançar, então era o primeiro trabalho da Canto. E aí surgiu, no meio tempo que a gente estava produzindo, então já tinha Imenso Amor, já tinha Conhecedor, Salmo 23 era uma bem antiga também, aí Reis Fez Servo é uma que a gente fez para conferência de missões lá da igreja lá em Curitiba. Aí era uma que a gente deu uma repaginada nela e gostou. Nesse meio tempo de produção veio a Tempestade. Ela surgiu, eu compus lá a música Tempestade. E aí um dia a gente tava conversando e falou assim, pô, qual que é a pegada do álbum? Qual que é o nome? Qual que é a ideia? E aí veio a ideia, pô, vamos colocar então o nome de Tempestade, fazendo referência a essa música, e a gente consegue montar ali uma linha, uma sequência. Aí... essa parte é o Vitor Pinheiro, que é o nosso produtor lá de Curitiba. Ele falou, e se a gente fizer... Porque ele montou o EP de uma maneira que se você coloca a primeira, que é a calmaria, antes da tempestade, você seguir até o final, parece que é uma coisa só. Uhum. Então ela está sempre conectada uma música com a outra. Então, tanto que no Spotify a calmaria ela é menos ouvida, porque, cara, quem que vai ouvir só um trechinho assim do tipo... Mas ele montou dessa maneira que faz uma sequência, cada música conversando com a outra. E aí a gente lançou o EP, foi 2018 que a gente lançou, e foi muito legal, assim, a experiência foi muito boa, foi a primeira vez que a gente tava trabalhando com esse cara, aí ele que gravou a gente depois, então já tava mais entrosado, já tava... daí é um pouco disso, assim. Eu gosto muito dessa música Tempestade. Tempestade. Muito bom esse EP. Eu acho... E qual que foi a tua história com a Tempestade? A Tempestade foi um tempo de... Sabe quando você fica frustrado? Assim, eu tava morando em São Paulo aqui com a Ju, e aí era um tempo de muita indecisão, assim, de vida mesmo, de carreira profissional, de vida, até de coisas mais básicas, do continuamos aqui em São Paulo, não continuamos em São Paulo, então muita coisa. E aí... eu sou uma pessoa que eu gosto de ter tudo sob controle. Então, assim... Mas não conheço gente assim. Não tem quase ninguém assim, né? Não. Então, uma das minhas qualidades é ser profissional. Aquelas entrevistas de emprego, né? Então, assim... e aí, o fato de não conseguir decidir nada, não conseguir saber nada, não conseguir, assim... Tá, o que a gente vai fazer? O que gera muita ansiedade. E aí, eu me chateio porque eu falo assim... Cara, Deus já provou tantas vezes que ele tem tudo sob controle. E por que eu, de novo, meu coração duvida... Tua mão veio disso, tempestade, sabe? De novo, eu preciso aprender, eu preciso lembrar que ele tem tudo sob controle. E eu lembrei muito daquela cena dos discípulos ali, que Jesus está andando sobre as águas, e daí ele chama Pedro...
E assim, cara, é Jesus que tá te chamando. Como é que você vai duvidar, sabe, pra afundar? E aí eu me senti assim, pô, eu tô no meio da tempestade e de novo meu coração tá esquecendo de quem controla tudo isso. Quem tá acima da tempestade, é ele. E aí veio a música, daí a gente teve a ideia de colocar o trecho lá de Hebreus, né? Aquele... então também nós ali estamos na corrida e tal, que é o meu sogro que gravou aquela Olha voz. que legal! E aí foi um pouco dessa história, assim, por trás da tempestade. Nossa, e se você escuta a música, tem tudo a ver com isso que você tá falando, né? Mas o que eu acho muito legal é quando você traz o refrão, né? Eu vou buscar um coração. Conforme o teu. Isso que eu acho sensacional, porque mesmo em meio à tempestade, mesmo você lutando com o seu coração, você volta e fala, Deus, eu quero que o Senhor me ajude a ter perspectiva em quem o Senhor é, naquilo que o Senhor faz. E eu vejo que como é importante a gente ter bases, né, sólidas, Sim. profundas, o que você recebeu da sua família, porque sempre vai voltando, né? Por mais Sim. que o nosso coração ele queira devanear, não tem uma base muito sólida, onde a gente pode cavar, procurar e lembrar, não, eu sei quem ele é uma fase, vai passar, Senhor me ajuda, e a gente sempre vai voltando pro alicerce, né? É muito isso que você falou, assim, acho que as pessoas... Eu não passei o sofrimento do que muita gente passou, e eu não tenho ideia do que essa vida tem de situações pra cada pessoa. Mas é assim, eu acho que é muito isso que você disse eu sei que ele é bom. Tipo, eu sei. Eu posso não estar sentindo no momento, eu posso estar bravo com Deus, assim. Mas eu sei, sabe? No final do dia, eu sei que ele é bom. E eu sei que lá na frente eu vou olhar pra trás e falar assim, que tolo eu de duvidar. Então, acho que todas as músicas, geralmente, acho que sempre tem essa, assim... Eu sou tolinho mesmo, mas eu sei, sabe? Eu sei que ele tá cuidando, eu sei que ele é bom, eu sei que ele é perfeito. Então, é muito isso mesmo. É muito isso. Ai, que legal. Queria que ele ficasse aqui cantando a tarde inteira, né? Então, mas pra acabar, já que eu falei 10 milhões de vezes... Eu ia perguntar uma hora, tipo assim, você quer que toque? Porque Só falou dela. Só faltou eu falar assim, agora. Agora sim, ele vai tocar a tua mão. Eu não vou cantar, porque eu não vou estragar, mas pra vocês conhecerem. Tua mão criou o mundo e o que nele há. Tua mão criou estrelas e firmou o mar. Tua mão guiou Abraão no seu caminhar. Tua mão protegeu José e o fez prosperar. E a mesma que hoje está a me guardar e guiar. O mesmo Deus hoje e amanhã tu serás. Me ajuda a confiar mais em ti. Me ajuda a descansar no teu agir. Me ajuda a acreditar na tua soberania, ó Pai. Me ajuda a te temer cada dia mais. Ó, desejo realizado. Nossa, mas eu gosto muito dessa música por causa disso. Que quando eu vou perdendo a perspectiva, Deus me ajuda a confiar mais em ti, me ajuda a descansar naquilo. Que realmente, pra mim, essa música sempre foi uma oração. Que eu tô perdendo a perspectiva, vamos lá, vamos voltar, vamos retomar. Viu, ó, você falou que não tinha o que falar, já acabou o tempo. Uhul! Eu falei, eu não sei se ficou bom, mas eu falei coisas. Muitas coisas, eu queria agradecer porque você aceitou o nosso convite de vir aqui. Que isso. Compartilhar um pouco o que Deus está fazendo. Amém. Vamos orar por você e pela Júlia. A gente Amém. tem 2 casais que vieram aqui. Se você não assistiu, volta na playlist. Eu assiste. vi. E um deles, até hoje, o Senhor não os agraciou com filhos, e o outro, eles passaram por uma longa jornada, e hoje eles têm o Benja, que é a coisa mais linda, mais fofa, correndo aqui pela igreja. Então a gente não sabe o que Deus vai fazer, mas nós vamos orar por você. Você que está assistindo a gente, ore por eles também. Aceitamos. E como as pessoas fazem para achar vocês? Onde elas acham? Banda Canto? Banda Canto. Eu faço mais coisa pra Banda Canto lá do que no meu próprio Instagram. Eu sou péssimo com redes sociais. Então, Banda Canto, @Banda Canto.
Tem lá, a gente tá em todas as plataformas com os álbuns. A gente acabou de lançar, foi sábado agora que a gente soltou o documentário com a gravação. Então é bem legal se um dia você assistiu tudo que tem no Netflix, não quer assistir mais nada, tem lá pra poder assistir. E é isso, tem bastante coisa pra acontecer agora nesse próximo mês, assim. Então a gente tá muito empolgado. Tem muita música. A gente tá agora conciliando, porque cada um tá num canto, né? Como eu tô nos Estados Unidos, o Renan tá aqui em São Paulo, o Bob tá em Curitiba. Então a gente tá tentando encaixar certinho pra continuar gravando, porque tem bastante coisa. Legal. Não dá pra tocar nos lugares, a gente sente muita falta disso, mas enquanto isso a gente vai usando as redes aí pra poder E a gente vai ouvindo, vai propagar sendo material. abençoado, né? Exato. Então, aí. muito obrigada. Muito obrigado, de verdade, valeu. Deus Foi muito abençoe massa. você. Um beijo Vocês pra também. Júlia. Pode deixar. E agora a gente quer falar com você, que assiste a gente todas as semanas. Gente, fala sério, pega esse link e manda pra todo mundo, para que as pessoas que estão com dúvidas, com questões, possam ser abençoadas por esse conteúdo. Nós temos um encontro toda semana, então eu espero você aqui na semana que vem. Um grande beijo. Tchau, tchau. Valeu.